gente bonita! Sejam muito bem-vindos para mais um TerraGameOn.gg. Estamos aqui diretamente pelo site do Terra, nosso portal, e também pelo TikTok e Twitch do Terra Game On. Tudo junto, você pode seguir os nossos canais. Inclusive, nós também temos o Terra Byte Show no Twitter, no Instagram. A gente está esperando o seu follow e a sua contribuição junto com a gente, fechado? Eu não estou sozinha, porque hoje o programa está recheado de coisa boa. Então, vou lançar uma boa noite para ele, Pablo Miyazawa. Tudo bom? Aqui no GameOn.gg, ainda o melhor programa de games e esportes da internet brasileira, até que se prove o contrário. Que semana, hein, Bárbara? Aqui estamos, hein? Sobrevivemos. Sobrevivemos, temos ainda bastante coisa pela frente. E assim, uau! A gente acabou de passar Uau. por uma grande provação, né? Tanto no país quanto, enfim, tantas outras coisas. Só que isso acaba também afetando o lado gamer, né, Pablo? Pois é, Bárbara, tem tantos problemas hoje para a gente discutir no Brasil, né? Enfim, pode até parecer que falar sobre a indústria de games brasileira é um assunto menor, mas o que nos cabe aqui na nossa posição de comunicadores, né, para falar sobre o que é bom, o que não é, o futuro, né? Tantas profissões aí envolvidas com o que a gente chama de indústria de games no Brasil, não é sobre jogar apenas, não é sobre joguinho, mas também é uma enorme cadeia de profissionais que estão envolvidos e estão preocupados sobre como o próximo governo eleito pode lidar com o mercado de games. O que a gente pode esperar num futuro próximo aí de investimentos, né, aportes públicos, se vai haver uma dedicação maior do que o governo anterior, o que ainda é o governo vigente, para, enfim, nossa indústria de jogos aí que é tão perseverante, que não para de crescer, que cada vez mais tem o que mostrar para o mundo e para o Brasil. Então a gente trouxe uma pessoa aqui, uma convidada muito especial, para falar sobre perspectivas, né, do próximo governo a respeito do mercado brasileiro de games. Então, por favor, introduza a nossa convidada e vamos direto ao assunto. Então eu quero receber ela, Érica Caramelo, que é professora doutora na área de games e CEO da Dixel, que é uma empresa de curadoria de games que se aproxima de estúdios independentes, jogadores, investidores, marcas socialmente responsáveis, imprensa e eventos. Érica, boa noite, muito obrigada por ter se juntado aqui junto com a gente para falar um pouco sobre essas novas medidas que a gente pode ver aí pelo futuro, o que aconteceu até então no nosso mercado e o que raios seria essa tal do Lula Play. Boa noite. Oi, boa noite, Bárbara, boa noite, Paulo, boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Primeiramente, é um grande prazer aí estar aqui presente, né, participando dessa discussão, para a gente esclarecer aí algumas dúvidas em relação ao Comitê Lula Play, que foi tão citado no último mês, e muito em função até da visibilidade que ganhou, inclusive sendo citado pelo presidente Lula, presidente agora eleito, né, o Lula. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa pauta aí tão importante para a área, para todo o ecossistema de games. Eu queria já mandar então uma boa tarde pro. Aliás, boa tarde, boa noite, enfim, pro Wilson, pro Souzuki, pro Sinistro, Pop Marcos e Reis Nato também. Sinistro falou, ansioso para saber mais do Lula Play, especialmente sobre poder ser MEI Game Dev finalmente. Logo mais, eu acho que é interessante o que você já trouxe aqui pra gente. Vamos falar sobre essa questão também. Mas antes de tudo, Érica, vamos explicar pra galera o que é o Lula Play, de onde que veio, do que se alimenta, onde vive? Bem, Lula Play é um comitê que foi formado a partir de um convite do Instituto Lula, que aconteceu em maio. Em maio, o Instituto Lula me chamou e chamou também um jornalista da área de games, que é o Pedro Zambarda. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Simplesmente fomos convidados e eles chegaram e perguntaram para a gente assim, então, queremos ouvir a área de games. E aí a gente falou, mas exatamente o quê? Então, a gente acha que é uma área estratégica dentro da composição da área digital,
a gente queria ouvir o que vocês têm, o que vocês precisam, né? O que vocês, na realidade, quais são as necessidades desse setor. Então, a gente veio com a demanda do tipo, a gente não tem como responder todas essas perguntas, né? Uma vez que o ecossistema de games engloba muitos agentes, né? Então, nós temos a academia, né, as universidades, nós temos as empresas, as indústrias de games propriamente ditas, nós temos o pessoal de mídia, nós temos o pessoal de esportes, temos o pessoal que agora já está legislando, trabalhando com a parte de direito também, sobre a área de games. Então, assim, a gente acabou reunindo, né, uma série de contatos durante o período, né, em maio, junho e julho, nós fomos encontrando algumas pessoas, inclusive algumas no Big Festival, né, que quando começou a se ter alguns eventos presenciais, né, novamente, a gente foi convidando o pessoal, perguntando, e aí, você quer colaborar? Na realidade, nós fizemos um grande documento colaborativo, que é a cartilha Lula Play, né, que foi redigida por 30 pessoas, e também teve algumas contribuições pontuais de alguns setores da área de games também, algumas instituições da área de games. Nós fizemos um grande compilado, apresentamos isso, entregamos isso oficialmente no dia 17 de agosto para o presidente Lula, numa das ações no início da campanha dele. No dia 23 foi no dia 17 de agosto, que saiu a publicação, né, inclusive em redes sociais dele. No dia 23 de agosto, teve a publicação disso no site, um compromisso da campanha do Lula de fazer parte, todos esses nossos pedidos da área de games, compor a base para o próximo plano de governo do Lula. Então, basicamente, assim, eles vieram com essa demanda, quiseram nos ouvir, não editaram uma vírgula do que a gente fez, e isso acabou virando uma publicação, um compromisso. Inclusive, está no site da campanha do Lula ali, permitindo assinaturas e também sugestões, caso também algumas pessoas não necessariamente se sintam contempladas em todas as ações que a gente pensou. A cartilha Lula Play ela é dividida em 5 eixos principais, que é empregabilidade e renda, educação, inclusão e diversidade, a parte de educação e também soberania digital. A partir desses 5 grandes tópicos, né, o setor foi colocando algumas ações importantes, que a gente julga importantes para realmente colocar o Brasil como sendo um grande mercado exportador de games para o mundo. Maravilhoso. Inclusive, temos uma foto desse evento, vou pedir para o Edu colocar para a gente ver aí a entrega do documento para o então candidato Lula, né? Toda essa turma ajudou a elaborar esse documento. Quantas páginas tem o documento, Érica? 32 páginas. Essa daí foi uma entrega interna, até a gente estava fazendo uma brincadeira com ele como operário ali da Nintendo. Mas essa daí depois foi publicado oficialmente, né? Obviamente com outra roupagem, assim. Vamos falar sobre a iniciativa, né, da campanha do agora presidente eleito Lula em trazer a indústria de jogos para ser ouvida e para criar esse projeto. Houve também ao longo do mandato do atual presidente Bolsonaro, uma tentativa de aproximação também da indústria de games, seja por conta de impostos, né, redução de impostos para trazer jogos mais baratos, né, e algumas iniciativas ali pontuais de aproximação dele com alguns players, digamos, da nossa indústria, mais especialmente o pessoal dos esportes, né, alguns influenciadores e tudo mais. Mas efetivamente, a gente tem que dizer que não vimos muito movimento nesse sentido para alguma espécie de melhoria, para a gente chegar a um outro patamar, ou mesmo, como você falou, transformar o Brasil numa potência, porque hoje nós somos uma potência se a gente comparar com o que a gente tinha há uns 15 anos, em que era uma coisa muito pulverizada pelo Brasil. Hoje existe uma unidade, parece que as empresas todas, não só por conta de Abra Games ou outras associações, mas existe uma conversa mais coletiva sobre games no Brasil. Então, sem querer entrar no campo da crítica, assim, mas já criticando, o que o
o governo atual fez pela indústria brasileira de games nos últimos 4 anos. E aí, o porquê que é tão importante um, digamos, futuro presidente querer mexer nesse universo que, pelo jeito, não estava sendo muito mexido, né? Então, ali até na própria cartilha a gente faz um compilado, assim, uma introdução sobre esse tema, né, até para explicar para pessoas que não tenham muito contato com a área de games para entender esse contexto. Essa questão da redução dos impostos realmente aconteceu, mas aconteceu para consoles. Os consoles, se a gente for fazer um cruzamento ali com a pesquisa Game Brasil, basicamente são pessoas mais velhas, né, a partir dos 30 anos de idade, que consomem consoles, e ainda um percentual muito pequeno. Ou seja, a grande base de gamers do Brasil não foram contempladas por políticas públicas nesse sentido. Mais do que isso, a própria questão da redução desses impostos de console, com a questão da alta do dólar, praticamente se equivaleu, então praticamente você não teve grande diferença. A gente tem ali algumas coisas muito pontuais que a gente vai colocando na cartilha, que realmente poderiam vir a trazer benefícios para a população, como, por exemplo, a nossa grande base de usuários, né, de jogadores, utilizam-se do smartphone. E se baixasse realmente impostos dentro para produtos como smartphone, seria uma medida muito mais eficaz, né? E a gente também tem algumas outras situações ali também sobre editais, né? Basicamente, temos muitas críticas sobre, principalmente, o final da Ancine, né? A partir da questão do fim do Ministério da Cultura, porque a partir do momento em que você tira aqueles editais, né, que eram muito voltados para a área de audiovisual e também para audiovisual interativo, que são os games, a gente viu uma redução de políticas públicas consideráveis, assim, para que a gente conseguisse desenvolver os games. E não é nada do tipo, o pessoal fica falando, porque você está colocando dinheiro público na área de games e tal, é uma indústria que realmente precisa desse tipo de incentivo e não há nenhum demérito. A gente vê, por exemplo, iniciativas como em Quebec, buscando profissionais brasileiros à exaustão em universidades aqui no Brasil, e eles têm algumas políticas, né, não só em Quebec, mas em outros lugares lá também do Canadá, de que se você contrata uma pessoa para a indústria, o próprio governo paga mais uma pessoa para trabalhar ali junto com você. Então tem algumas iniciativas aí mundo afora, né, que tem esses incentivos, e a gente ficou muito sem chão, né, só com algumas iniciativas isoladas de estados e algumas de prefeituras também, como é o caso aqui da SPCine. Então, todo esse mapeamento a gente fez também, né, desse impacto. E a gente lembra que nos governos petistas que começaram mais fortemente essa preocupação com a área digital, principalmente com o Gilberto Gil, sendo o ministro da Cultura, e se avançou isso no governo da Dilma também, mas a gente viu cortes drásticos já na gestão do Temer e principalmente nessa questão do Bolsonaro, que basicamente realmente conversava com o pessoal de esportes. Mas os esportes, a gente tem algumas características aqui também, né? Não é necessariamente a indústria brasileira de games, né? Geralmente são games que eles vêm de outros países, que aqui tem as filiais, né? Que ficam cuidando de suporte ou também na parte de marketing, né? Aqui no país, sem nenhum demérito, porque realmente se precisa de pessoal para isso também. Mas é só uma pequena parcela, poucas empresas, e não necessariamente está incentivando a indústria nacional, o desenvolvimento dos talentos aqui dentro e principalmente a retenção de talentos e de empresas, porque a gente também percebe, ali na cartilha a gente coloca, que boa parte das empresas, quando elas começam a receber alguns aportes, até por questão de falta de acordos bilaterais de impostos de exportação, muitas empresas, elas criam sedes, elas se transferem para outros países, e isso nos impossibilita de trazer divisas para o Brasil. Então, uma preocupação muito grande em termos de soberania digital, né, que a gente acaba tendo uma necessidade do governo federal auxiliando nesse sentido. Maravilhosa. E vem cá, inclusive Pop Marx falou, tomara que voltem os editais, é um negócio que realmente faz falta, seja você super dentro da indústria ou então não, você sabe que isso faz a diferença para o nosso mercado. E o Dan Oliveira falou, um beijo, perguntou quais áreas de games foram ouvidas.
Como eu citei ali, né? Foi o pessoal de esportes, pessoal que trabalha com legislação, também muito com o braço de esportes, mas também com a assessoria junto às empresas, CEOs de empresas, gente que tá ligada a associações, tanto a Abragames quanto a associações regionais. A gente tem gente de Fortaleza, gente de Porto Alegre, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Temos game devs também, porque também precisa ser ouvido o lado do tipo do trabalhador da indústria, acadêmicos, temos uma série de PhDs, né, professores doutores na área, pesquisadores acadêmicos. Nossa, então assim, tem um grande combo ali de pessoas que trabalham com isso, gente que trabalha com a indústria indie, gente que trabalha mais já voltado para outsourcing de games, para se trabalhar com o pessoal do mercado externo, a própria questão de gente que está com empresas que está ali querendo de forma mais evidente, assim, mais forte, trabalhar com exportação. Ou seja, a gente acabou trabalhando com variados perfis para contemplar ali todos os termos que a gente colocou na cartilha. E o Marcos, rapidinho, Pablo, rapidinho, ele perguntou se esses incentivos podem trazer mais vagas para iniciantes nesse mercado de games. Com certeza, isso é o que falta, né? Uma das preocupações nossas foi justamente de você possibilitar que as pessoas tenham mais acesso à formação na área de games, que hoje em dia está tão fragmentada, que tem tantas áreas que a gente pode vir a atuar, né? Mas também de se preocupar em que as pessoas que se formam e as pessoas que estão no mercado, elas tenham pontes com o mercado de trabalho, né? Então, tem toda essa preocupação muito parecida, até inspirada nesses modelos internacionais que eu citei anteriormente, como a questão ali do Canadá. A gente acabou se inspirando em alguns modelos externos para trazer para dentro dessa cartilha algumas sugestões. Érica, voltando aí nesse ponto em que o governo anterior não priorizou a indústria brasileira de games, mas ficou preocupado com alguns aspectos, por exemplo, redução de impostos para redução de preços de consoles e games no Brasil. Né? Para muita gente isso funcionou, foi uma boa notícia e tudo mais, mas analisando todo o restante do que foi feito nessa área que a gente está vendo que não foi muito, parece que foi muito mais digamos, iniciativas de cunho eleitoreiro, digamos assim, né? Buscar o apoio de um público de eleitores mais jovens que estão interessados, digamos, nesse mundo, mas muito mais no âmbito pessoal, né? Meu videogame vai ficar mais barato, então eu gosto deste presidente. E aí, quando a campanha do Lula busca os profissionais do setor para trazer um plano de um futuro mandato, isso também pode ser observado, se você quiser, de uma maneira crítica, como um viés eleitoreiro, né? Eles estão querendo se interessar porque sabem que tem muito jovem que gosta disso, né? Mas pelo que você colocou aí, o conteúdo da cartilha, ele não está realmente interessado em apenas contemplar o público final, né? Trazer mais joguinhos para a gente, e sim fortalecer uma indústria, gerar empregos e, como você mencionou, a questão da soberania digital, né? Do Brasil ser considerado um polo importante, exportador de títulos de jogos e depois de talentos também, mas mais para movimentar a economia aqui no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a iniciativa da campanha do Lula em buscar o público, a indústria brasileira para falar sobre o assunto, assim, vocês entendem melhor do que a gente. O viés não era apenas eleitoreiro nesse caso, né? Não é só para agradar um público específico, e sim porque sabe que existe um foco ali importante de economia, né? Como você falou, existe uma prioridade em fazer isso movimentar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque deve ter gente que fala assim, isso aí também é uma coisa só para buscar o apoio da juventude que joga games, mas pelo jeito não é só isso. Não.
não é? Inclusive teve gente que olhou a nossa foto e chamou a gente de velho, diga-se de passagem, se fosse só para falar de juventude, porque geralmente você tem muito retrato do gamer, né, dentro dessas campanhas, assim, e realmente o Bolsonaro se aproveitou bastante dessa visão aí dos gamers, né, e a gente está trabalhando realmente com a indústria. Esses incentivos, né, que foram falados, eles trouxeram benefícios para alguns tipos de jogadores, né? E um grupo muito reduzido. Então, o que a gente pensa? Que a gente está pensando no ecossistema de games, obviamente que os gamers, né, os jogadores, eles também fazem parte, e a gente se preocupa para além dos gamers, vamos dizer assim, mais tradicionais, porque, por exemplo, uma das coisas que o próprio Bolsonaro falava bastante era sobre o grafogame, né? A campanha dele foi muito falado isso, teve debate aí, eu acho que da Globo, que ele também colocou isso como a pauta, né? Menos Paulo Freire, mais grafogame, enfim. O que a gente percebe nisso? O próprio grafogame não é um jogo brasileiro, ele não é um jogo que atende a lei de diretrizes e bases assim, da nossa educação também, né? Então, a gente tem até uma preocupação de desenvolver esses conteúdos também para essas crianças, jovens, adolescentes, que também precisam receber algum conteúdo específico que games internacionais, de repente, não atenderiam, né? Então, nós temos até sobre essas questões todas. Então, a gente realmente pensou, o principal viés da campanha, né, quando a gente foi conversar com o Instituto Lula, obviamente que isso era para entrar no plano de governo, mas então não é uma questão somente eleitoral. É uma questão, porque se fosse eleitoral, ele teria também focado muito mais nos gamers, porque tem muito mais gamers do que pessoas trabalhando na indústria. Isso é evidente, né? A própria pesquisa da indústria brasileira de games revela que a gente ainda tem uma população, né, um número de profissionais muito pequeno dentro da área de games aqui no Brasil. Vem expandindo, mas ainda é pequeno. Acho que tem umas 12 mil pessoas, se não me engano, alguma coisa assim. Então, assim, seria um tiro no pé em relação a isso. Então, o que a gente percebe é uma preocupação de ter como plano de governo mais algumas políticas que vão para além desses próximos 4 anos de mandato. A gente sempre deixou isso muito claro, porque não adianta construir algo, né, ter a construção, toda uma discussão com a sociedade, construir algo e logo em seguida ser atropelados, deixar de existir. E se tinha que se pensar em políticas mais a médio e longo prazo para essa área digital. E a gente entende também que a área digital aqui no Brasil, ela acaba envolvendo N outros setores. Os games, por si só, eles são mais complexos. Eles envolvem transações financeiras, eles envolvem entretenimento, tem toda a parte de audiovisual, totalmente interativa, ou seja, tem várias indústrias que eles acabam entrando ali, né? Música, audiovisual, a parte de TI, a parte de as fintechs, né? A parte de finanças, tudo pode entrar dentro de um game. Então, a gente acredita que isso daí vai trazer benefícios como um todo para vários outros setores da sociedade. Então, por isso que eles também não podem ser iniciativas totalmente eleitorais ou estanques somente a esse governo, essa próxima gestão. Eu tô tendo várias perguntas aqui muito legais, e a galera tá querendo falar principalmente sobre investimento, financiamento, né? Então, o Marcos Souza, ele perguntou se existe pretensão de pesquisa em universidades ou criação de cursos de tecnologia e técnicos, enquanto o Alessandro Gonçalves, no TikTok, mandou, existe algum projeto para incentivar o financiamento da educação digital para o setor? E são duas coisas que também são citadas na cartilha, se eu não me engano, né, Érica? Sim, e principalmente através dos institutos federais e das universidades federais, né, que hoje a gente consegue englobar o interior do país também e desenvolver esses polos regionais também, isso é muito importante. Claro que uma das coisas básicas para a gente começar a pensar numa indústria que realmente funcione, para que as pessoas possam trabalhar, inclusive remotamente, enfim, né, da onde elas estiverem, até mesmo estudarem ali nesses locais e tudo mais, obviamente a gente precisa melhorar a internet. É o fator, a condição zero, assim, para a gente melhorar a internet aqui no país, o acesso, para que realmente isso se torne mais próximo do interior e que consiga fazer essa integração digital nacional, né? Então, isso é super importante. Então, tem uma parte da cartilha, um dos tópicos é educação, e versa muito sobre isso. Mais do que isso também, trabalhando com o pessoal de
diversidade e inclusão, se preocupando bastante com todo o pessoal, né, pessoal mais pobre, mulheres, pessoas pretas, PCDs, enfim, né, público LGBT, QIAPN+. Então, a gente tem uma série de preocupações também para a inserção dessas pessoas dentro da área de games. Então, é bem complexo, assim. O que a gente propôs ali, claro que é uma pontinha de um iceberg, né? E por isso que a gente até deixou aberto, dentro do site do Lula, um e-mail para o pessoal mandar algumas propostas também, né? Então, eu até sugiro fortemente que as pessoas leiam a cartilha e se vocês tiverem alguma coisa para colaborar, o próprio comitê vai ficar responsável, né, por fazer esses feedbacks também, essas melhorias a partir do momento em que se tiver também a designação dos ministros, né, dos próximos ministros. A gente está realmente no aguardo disso para ver com quem que a gente vai começar a conversar para fazer a implementação dessas propostas. Érica, você mencionou ministros. Eu me lembro que nos tempos do governo Lula e governo Dilma, discutia-se muito que o mercado de games brasileiro parecia avançar ou regredir dependendo do ministro que estava no comando da questão, né? E alguns governos, assim, não é para dizer que um governo de esquerda ou de direita se preocupa mais ou menos, mas a gente viu dentro do próprio governo de esquerda momentos em que parecia que a gente avançava e momentos que a gente dava uma regredida porque não era a prioridade daquele ministro naquele momento criar qualquer tipo de iniciativa. Daí vocês criaram essa cartilha que tem vários tópicos que, surpreendentemente, como você falou, todos foram aceitos, não houve nenhuma ressalva, nada tipo, isso aqui é melhor não, isso aqui não vai dar. Então, eu queria que você tentasse resumir, assim, para quem está assistindo e que fica pensando, essas coisas aí devem ser um monte de conceitos apenas, nada efetivo, né? Porque se você olha o que o governo atual fez, né? Falou assim, reduzimos IPI, reduzimos impostos de produtos industrializados, então isso Enquanto isso, a população inteira passando fome sem conseguir pagar absolutamente nada, sem ser um jogo, né? Desculpa. Pois mas nas mãos de alguém que quiser observar isso como algo que vai afetar diretamente a vida dele, pode ser mais efetivo. O cara fala assim, o videogame vai ficar mais barato, tô feliz, é isso. Então eu queria saber e explicar para as pessoas que não sabem o conteúdo da cartilha, das propostas de vocês, o que tem efetivo que a gente possa pegar e falar assim, essas são as propostas e é isso que pode mudar caso isso tudo seja concretizado. Tem muita coisa, né? Desde a questão da implantação de mais cursos do setor e contemplando áreas que até então não são contempladas. Por exemplo, a gente tem muito um enfoque nas universidades na área de TI, na área de desenvolvimento, né? Na área de programação propriamente dita. Ela é importante? Sim, mas as ferramentas hoje em dia elas estão cada vez mais intuitivas. Então, fica fácil muitas vezes para uma pessoa autodidata ou que pega alguns perfis ali, vê alguns canais, assiste e ela consegue assimilar alguns conteúdos. Então, assim, a faculdade ela foi feita para pensar estrategicamente em inovação, né? Então, a gente tem uma preocupação para além, englobando outras áreas que estão chegando também, né? Por exemplo, a área de pagamentos digitais, a gente vê uma presença muito forte, né, em eventos de games, também nas discussões todas, enfim, o mercado financeiro cada vez mais se aproximando disso. Então, é importante que a gente também tenha profissionais formados para essas especificidades da área. Uma preocupação muito forte da cartilha com a questão da empregabilidade e renda é justamente conseguir fazer com que pessoas que se formam, que elas tenham oportunidades no mercado de trabalho. Então, cabe também, desde essas questões de editais, que facilitarão muito o trabalho da indústria de games, das empresas de games, né, recebendo esses aportes, que hoje elas estão muito ainda... digamos, dependentes até mesmo de aportes estrangeiros, né? A gente viu algumas somas vultosas entrando em empresas aqui no Brasil, mas que esses acordos, geralmente, você vê essas empresas, às vezes também, para terem melhores oportunidades de crescimento, indo para o exterior. Então, a questão é fazer com que bons profissionais permaneçam no Brasil, boas empresas permaneçam no Brasil. Isso vai desde implementação de lojas virtuais, que poderiam ter aqui no Brasil. A gente tem todo um problema de, vou exportar um game. Você vai, a princípio, receber um percentual, quem é desenvolvedor,
de mais ou menos 70% a 30%, é um padrão de mercado que se tem nas stores. A gente tem uma grande store aqui no Brasil, digital de games, né? Então, a gente ampliar isso com aportes do governo também em relação a isso facilitaria muito mais para que a gente tivesse até a mesma base interna de jogadores, tivessem mais acessos aos nossos jogos. Bibliotecas de jogos também das empresas brasileiras, isso seria muito importante. Editais para que a gente desenvolvesse conteúdos num período pós-pandemia para a área de educação. Isso também traria divisas para a nossa indústria, ampliariam as vagas no setor e tudo mais. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão de exportação, os acordos de bitributação, porque você, por exemplo, você vende um jogo, né, e você espera, de repente, no exterior receber 70% desse jogo, quando muito você recebe 33% do valor do jogo, em função de ter tributação no país da onde tem a loja e ter tributação novamente aqui no Brasil. Então, não existem esses acordos. Jogos, eles são ainda classificados como categoria de jogos de azar, que eram os antigos cassinos. E isso daí nos impede de ter impostos que realmente, digamos assim, a taxação de impostos não é nada competitiva para a gente. Fica em torno de 72% do preço final do jogo, em função de ser considerado um vício, como bebida alcoólica ou cigarro. Então, são coisas que trazem muitos impeditivos. E a gente também tem alguns acordos, né, alguns problemas até mesmo de alfândega aqui no Brasil, quando a gente vem receber os dev kits, que são umas espécies assim de consoles, né, mas são abertos, né, para você testar os jogos. E isso daí, as grandes empresas, né, tipo a Nintendo, mandam aqui para o Brasil, tem esses acordos, só que chega na alfândega e a alfândega não consegue compreender por que um console custa 5 vezes mais caro do que o preço que é vendido já muito caro aqui no Brasil. E eles não conseguem entender que isso são aparelhos para desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente tem até a necessidade, pasme, de ter uma filial no exterior para conseguir ter acesso para testar game. Ou então a gente tem que terceirizar esse serviço. Então, são muitas barreiras, né, que são impeditivas para que você melhore a área. Inclusão e diversidade, eu acho que o principal ponto que eu destacaria é a própria questão da inserção dessas minorias sociais que são muito perseguidas, né? A área de esportes é um grande exemplo, né? A gente vê pouca diversidade ali ainda entre jogadores, né? E isso daí, obviamente, porque você tem leis que até algumas já existem, mas elas são muito frágeis na hora da punição de pessoas que cometem crimes cibernéticos. Então, a gente tem uma série de situações que estão ali listadas e a gente teve uma preocupação muito grande de embasar o contexto, trazendo notícias, trazendo pesquisas, trazendo fontes. Então, tem uma série de links dentro dessa cartilha e que a gente fez ali, a partir desses 5 grandes tópicos, né? Empregabilidade e renda, diversidade e inclusão, educação, indústria e soberania digital. A gente colocou alguns tópicos da forma mais factível possível, para que qualquer pessoa pudesse compreender. Em termos de soberania digital, a gente realmente sonha que a gente tenha um potencial absurdo aqui dentro do país, de que o país não seja simplesmente e apenas reconhecido como sendo um país agro, mas sim um país exportador de tecnologia e inovação. A gente acredita que dentro da área de games tem total potencial para a gente começar a ser referência mundial. Érica, que aula você deu pra gente aí, obrigado, realmente é chocante até saber que algumas questões tão antigas, eu escuto sobre games serem classificados como jogos de azar há décadas, e a gente achava que isso já tinha ficado para trás, e eu fico pensando assim, e se isso ainda é uma questão que precisa ser colocada para um governo prestar atenção, fico pensando em outras, né? O negócio 20 anos atrás, os videogames eram tratados de uma forma diferente na sociedade. E hoje não tem como negar o potencial econômico, enfim, social, educativo dos videogames. E é bom que essa discussão continue sendo feita. Então, de qualquer maneira, assim, seja lá o que vai acontecer com essa cartilha Lula Play com o novo governo, a gente já está
celebrando aí que pelo menos certas questões que já deviam ter sido resolvidas vão voltar a ser discutidas, porque parece que elas foram esquecidas, né? Sim, a gente está tentando se aproximar, inclusive, de pessoas do legislativo, apresentando a proposta, né? Um dos ganhos assim do comitê foi se aproximar do Boulos, que teve a votação mais expressiva para a Câmara dos Deputados em Brasília, pelo estado de São Paulo. Então, ele já abraçou a causa, a gente espera conversar com outros setores também, e é algo que a gente sabe que isso daí não vai ser uma pauta unicamente de esquerda ou progressista. A gente, obviamente, tem propostas extremamente progressistas. Toda a cartilha, é importante salientar, ela foi baseada na questão do game como sendo um produto cultural, né? Ele é um produto de cultura, a gente exporta a cultura para o mundo inteiro, nossa música, nosso design, né? E a gente espera também esse reconhecimento dentro dessa indústria, claro que sem esquecer de todo o potencial de desenvolvimento da área de tecnologia, né? Então é uma área híbrida e que acaba abraçando N outras empresas, então outras indústrias. Então a gente está muito otimista em relação a isso, porque impacta em diversas áreas que podem ter aí os seus próprios ministérios, né? Que a gente acaba trabalhando, então, de tecnologia, a questão de emprego, né, a questão de fazenda, a gente tem algumas questões até mesmo de saúde, a gente viu algumas pessoas aqui durante o período da pandemia sendo tratadas com games, na reabilitação, então a gente acredita que o potencial dos games é muito grande, infinito, em muitas áreas, então isso daí vai ser um grande passo, e a gente, inclusive, pede para que o pessoal entre lá no site do Lula, se não me engano é 13.lula.com.br/gamers, onde tem a cartilha na íntegra, tem um formulário para vocês assinarem, se vocês acharem que está de acordo ali com o que vocês viram ali na cartilha, e também tem um e-mail para vocês mandarem sugestões, porque essas sugestões serão encaminhadas pela gente, e a gente tenta fazer agora os próximos passos, a gente está começando a delinear esses próximos passos, né, esperando aí a questão do ministério, né, da designação dos ministérios do próximo governo, saber aonde que a gente vai entrar com essa pauta, mas também começar a conversar com outros setores também. Então, assim, a gente realmente espera que seja realmente um governo para todos e que todo mundo que goste de games, que queira trabalhar na área, que já esteja na área, que realmente se envolva com isso, porque todo mundo só tem a ganhar. Rainha, é isso. Érica Caramelo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. E fica aí, galera, para vocês que ouviram, né, todo esse papo, a dica para você entrar no site e se informar também. Muito obrigada, viu, Érica? Obrigada, gente. Foi um grande prazer. Estou às ordens aí de vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo e até mais. Beijo. Rainha. Muito bom. Falei pra você, Pablo, ela é perfeita, cara. Eu conheci ela fazendo conteúdo sobre jogos indie, eu acho. Ou ela que veio atrás de mim pra gente palestrar, não lembro. Só sei que ela é assim, ó, braba demais. E pra você que acabou de chegar, essa foi a Érica Caramelo, professora doutora na área de games, CEO da Dixel, que é uma empresa de consultoria de jogos, né, que aproxima de estúdios indies, jogadores, investidores, etc. Ela falou um pouco sobre os planos do novo governo para os games. Lembrando também você para seguir a gente, tanto no Twitter e no Instagram, @TerraByteon, ou então Twitch, TikTok, TerraGameOn. Eu estou aqui com vocês no nosso portal terra.com.br/gameon, na Twitch e também no TikTok ao vivo, então mandem aqui as suas perguntas, dúvidas, sugestões, que a gente vai continuar aqui com mais conteúdo, porque tem bafão de CS, tem coisa de Bomba Pet, tem série de The Last of Us. Fica o questionamento se a gente vai conseguir falar tudo rapidinho aqui com vocês. Mas antes, Pablo, você tá ligado em que época do ano nós estamos? Aquela época que todo mundo quer gastar o dinheiro que não tem, o mês da Black Friday. Eu sei que a senhorita Bárbara Gutierrez tem dicas pra gente de como gastar bem o suado dinheirinho, né? Então vamos soltar essa braba. Qual é a dica que você tem pra gente hoje? Veremos, vou fazer mistério aqui. Dá só uma olhada, galera. Vamos ver. Mídia física e digital, qual é melhor? A Black Friday tá chegando com muitas promoções imperdíveis para você atualizar a sua coleção de jogos. Mas aí surge a dúvida, o que vale mais a pena? Comprar mídia física ou digital?
guarde um carinho especial pela caixinha. Poder segurar o jogo, guardar na estante. Pra quem adora colecionar, a mídia física é a boa. Primeiro, que é mais fácil para emprestar pros amigos. Só pegar a cópia e entregar em mãos. Você também pode revender no futuro e não precisa ficar com medo da internet cair. Por outro lado, ter uma mídia física exige mais cuidado. Você pode danificar ou perder a sua cópia. Além disso, o valor. Muitas pessoas que preferem cópias físicas acabam optando pela digital, quando fica caro demais comprar as famosas caixinhas. Já as mídias digitais viraram uma facilidade com muitas vantagens. Dá para comprar direto no console assim que o jogo é lançado, e geralmente os preços são mais baratos. Você não precisa se preocupar em danificar o game e não ocupa espaço na sua casa. Porém, tem suas desvantagens. Você precisa organizar melhor a memória do seu videogame. Não dá para ficar revendendo o jogo e geralmente exige uma boa internet. Então, no final das contas, definir qual dos dois tipos de mídia é melhor só depende do seu gosto pessoal. Se você prefere colecionar e não se importa em gastar, a física faz mais sentido. Se quer economizar e jogar os games mais rápido, a versão digital talvez seja melhor. As duas são boas opções, só pense nas vantagens de cada uma antes. O que importa mesmo é jogar. E agora tá na hora de ir atrás dos games que você ainda não tem. Só não esquece de acompanhar o Terra para aproveitar as melhores ofertas da Black Friday. Eu disse, isso aí. É isso. E agora eu sei que você também tem uma dica de vídeo pra gente, Pablito. Eu tenho sim, Bah. Eu contei aqui em alguns spoilers que eu estava ajudando o pessoal da Mundo, que é a nossa produtora de vídeos, a criar uma série especial sobre futebol virtual. Afinal, mês de novembro, mês de Copa do Mundo, né? Primeira vez na história que a Copa do Mundo rola em novembro. Futebol virtual é uma mania, uma realidade, seja ele pelo FIFA, pelo PES, o eFootball e por jogos antigos também. E aí nós fomos atrás de várias histórias interessantes para contar sobre futebol virtual. E o primeiro episódio, que acabou de sair, é sobre o Bomba Pet. Quem estava lá sabe o que é Bomba Pet. Quem estava lá Perfeito. nos primórdios dos videogames, quando a gente jogava games como Winning Eleven, e esses jogos não tinham os nomes dos jogadores em português, não tinham as roupinhas, e aí existe uma pessoa, um figura incrível chamado Alan Jefferson, que simplesmente resolveu começar a criar patches, né, mudanças, modificações no jogo para fazer o Winning Eleven ficar mais próximo da realidade. E a gente conseguiu entrevistar esse cara, o Alan Jefferson, o criador do Bomba Pet. Olha ele aí no vídeo, em que ele conta como ele teve a ideia, como ele conseguiu levar isso para frente, e também contamos com alguns entrevistados ilustres que falaram mais sobre a importância do Bomba Pet, né? A Pri Vitalino, que é uma streamer famosa pelas suas gameplays de FIFA, e o Fred Vasquez também, um criador de conteúdo especializado em games de futebol. Então eu recomendo a você, entre no terra.com.br/gameon, vai na aba de vídeos e tem lá o primeiro episódio da série Futebol Virtual sobre o Bomba Pet. E os próximos episódios, tem mais 3, é só história boa, tem umas coisas inacreditáveis aí, fiquei muito orgulhoso desse trabalho. Então, prestigie, gente, e escute a voz do Bomba Pet, porque esse cara tem muita história para contar. Por favor, então, terra.com.br/gameon, galera. E por falar em assistir, Pablo, vamos falar então sobre a data de lançamento da série de The Last of Us. Porque sim, Aê. meus amores, chegou uma confirmação de quando esse seriado vai estrear, entendeu? Pela HBO. E aí, na publicação, né, das redes sociais, o estúdio Naughty Dog acabou confirmando que a estreia da adaptação de The Last of Us, produzida pela HBO, vai ser lançado no dia 15 de janeiro de 2023. Ai, que delícia. Tá perto. Gente, já tá aqui, ó. Tô sentindo o cheirinho de esporos voando pelo ar. As imagens do Twitter, né, da semana passada, na verdade, mostraram, né? Aliás, semana passada não, essa semana, gente. Eu tô aqui, ó, indo pro tempo, entendeu? Já tô pensando aqui, ó, no Natal, enfim. As imagens dessa semana que mostravam um pouco, né, que essa seria a data de estreia do seriado, né, o famoso vazou um pouquinho, né, mas confirmação oficial agora, a gente tem certeza, né, e essa adaptação
vai ser produzida pela HBO, focada na história do primeiro jogo, né? Se você não sabe muito bem o que é o primeiro jogo, é a história do Joel e da Ellie, que serão interpretados respectivamente pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey, os dois que já estiveram em Game of Thrones, inclusive, são os personagens principais, né, dessa história que tá numa realidade completamente distópica, que trata, entre outros assuntos, né, o apocalipse zumbi. Mas assim, entre a gente, o problema mesmo são as pessoas. Ou seja, bem parecido com a realidade, não é mesmo, amores? E é isso, Pablito. Muito bom, temos data então, essa série muito aguardada, talvez a série de games, série baseada em games mais aguardada dos últimos anos, muito porque a produção é da HBO e a gente sabe que a HBO capricha, gasta bastante dinheiro para deixar a coisa bonita, a gente tem visto muitas séries boas, eu acho que é um ótimo motivo, isso não é um publi, é um ótimo motivo para assinar o serviço da HBO só para Nossa, ficou poder... parecendo publi mesmo. Ficou, mas é bom esclarecer Mas, ó, que eu vou assistir. a gente assina também Netflix e outras coisas, viu, gente? Ó, só pra mostrar Isso. aqui, ó, que não é, né? A gente gosta de tudo, mas assim, no caso, a série The Last of Us, que estreia dia 15 de janeiro, só vai ter no HBO, pelo menos por enquanto. Então, eu, se fosse você, esperaria algo muito bom, porque deve vir. Porque é um monte de gente, além do fato de o pessoal da Naughty Dog, criadora do jogo, estar envolvida no projeto. Então não é aquela coisa, pega uma ideia aí, né? Os executivos de televisão vão lá e inventam uma coisa da cabeça deles. Vai ser bem realista, bem alinhado com o conteúdo do primeiro game de 2013. Então vamos torcer para algo bom. E eu tenho mais notícias do mundo do PlayStation, Bárbara Gutierrez. A Sony anunciou o seu PlayStation VR número 2, a segunda versão do dispositivo de realidade virtual da Sony, que já tem data de lançamento no Brasil. Isso aí foi uma notícia muito legal que o pessoal do Game On conseguiu buscar, porque muita gente falou, nossa, vai custar caro, é mais caro do que o PlayStation 5, né? Porque é $549. Pois é, no Brasil, esta maravilha da tecnologia, né, vai saber, eu acho que é boa, vai ser lançada em 22 de fevereiro do ano que vem, pelos módicos R$ 4.499, ou R$ 4.500 para os íntimos. Uma né? bagatela. Uma bagatela, e também vai ter um pacote desse produto com um outro game, um game de realidade virtual chamado Horizon Call of the Mountain. Vamos ver um pedacinho desse trailer aí. Foi pacote... aquele jogo anunciado anteriormente, né, da série que, enfim, explora justamente essas funcionalidades de realidade virtual. É da própria Guerrilla Games com a Fire Sprite, e não é exatamente o mesmo jogo que a gente já jogou, os outros Horizons, mas está lá no universo de Horizon, e você só pode jogar isso com o PlayStation VR número 2. Então vai ter esse pacote que vai vender no Brasil por R$ 4.800, o VR, mais esse game Horizon Call of the Mountain. Né? Você pode começar a pré-venda, ou seja, você pode encomendar o seu a partir do dia 15 de novembro, e tem outros jogos que vão rodar no PlayStation VR 2, como The Dark Pictures, Switchback, Crossfire, Sierra Squad, Cities VR e muito mais. Lembrando que o VR número 2 só funciona no PlayStation 5, então você tem que ter o console PlayStation 5 para poder utilizar essa nova versão do dispositivo de realidade virtual da Sony, que, cá entre nós, eu continuo não muito empolgado com a realidade virtual do jeito que a indústria tem explorado, porque é tudo muito parecido, né? Esses jogos aí que deixa 20% da população mundial com vertigem, né? E é isso, né? Não é todo mundo aí que gosta. Eu ainda acho que os melhores recursos de realidade virtual ainda não foram criados pela indústria, mas isso sou eu falando. E é isso, gente. Se você quiser conferir com seus próprios olhos e com suas mãos, aguarde fevereiro, que isso vai estar disponível para você comprar aqui no Brasil com os seus suados reais. Com as mãos levitando, né? Que são aquelas Exatamente. mãos Aquela coisa que esquisita. flutuam. Enfim. Mas, tá rolando também coisa muito importante no Rio de Janeiro, né? Nos nossos eSports. É um evento inédito no Rio de Janeiro. Conta mais.
Menina, o Major tá rolando no Rio de Janeiro, entendeu, meus amores? Apenas. E eu tô querendo aqui, ó, matar eu e o Pablo, porque a gente não segurou direito. Vai ter uma transmissão sem Opa. X-Ray, sem mini. Tô ouvindo a voz do Balançando Gaules aqui. aqui, ele já É, eu invadiu também. nossa Já, programação. você viu? sem O X-Ray, Gaules é sem desse minimapa, jeito. por falta de O que estrutura aconteceu? da SL, Bom, por falta de entender vamos ver se a nossa gente língua. consegue falar com o Gaules falando. Aí, ele parou de falar. Isso, arrasou. Bom, bom, já que ele se meteu aqui no meio, pois é, gente, o Gaules tá na boca do povo e na boca da ESL também. O que acontece? O Major do Rio de Janeiro tá bombando, né? Tá em brasileiro, um monte deles já caiu fora, tá fazendo. A Fúria tá fazendo a felicidade dos BRs lá, que ainda tá resistindo. Mas o Gaules, ele é um dos responsáveis pela transmissão. E, menina, olha, teve tanta treta. O que aconteceu, né? Dando um resumo aqui pra vocês. Já temos algumas equipes garantidas na fase Legends Stage, né? Que é FaZe Clan, Na'Vi, Ninjas in Pyjamas, Ace, Sprout, Heroic, Team Spirit, Team Liquid, Mouse, Bad News, Eagles, Big, Outsiders e Fúria, obviamente, né? E aí, só eles do Brasil, né, a seguir vivo ali no Intel Extreme Masters Rio Major 2022. E aí, a gente viu o Fallen sendo eliminado, foi um negócio triste ali, né, o público chorou junto com o professor, mas tanto o pessoal da Imperial, que é o time do Fallen, quanto a 00 Nation, né, eles caíram fora. Eles deram uma entrevista bem emocionada ali pro Gaules, né? Falaram que o Fallen não vai se aposentar nada, vai ainda jogar mais por um tempo, sim, entendeu? Mas existia esse boato, Bad, que ele já ia se aposentar depois Sim. desse Major? Sim, sim. Ah, existem boatos de que, tipo, o Fallen e BRTT são duas figuras que sempre juntam, assim, né, esse questionamento da aposentadoria e tudo mais, porque pra grande parte do público eles já são um pouco mais velhos. Sendo que assim, gente, desculpa, velho que nada, né? Mas que Mais de pra 30, jogar. poxa. Pois é. Enfim. E aí o Fallen até elogiou, assim, a nova safra, né, de jogadores brasileiros, assim, no cenário mundial de CSGO, porque ele no passado já ganhou Majors, já tem esse título, e ele falou que, poxa, uma das coisas mais legais aqui, ele fez questão, né, de agradecer toda a galera da Imperial, passou por vários problemas pessoais e profissionais antes de embarcar nessa grande loucura, né, que foi o projeto do Last Dance, ou seja, essa última dança, né, de alguns ícones do cenário, por isso que ficou, né, essa boato da aposentadoria, porque a última dança dá a remeter isso, né? Mas enfim, ele falou, quando eu estava jogando na Liquid eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu estava muito triste e foi uma energia que veio dentro de mim para montar isso de novo, sabe? A gente queria só chegar aqui, essa que é a verdade, e a gente conseguiu. E ele começou a chorar. Nesse momento, olha, eu vou falar, muito, muito legal, assim. Mas assim, Pablo, você viu que ficou sabendo que teve treta polêmica do Major? Então, e é uma polêmica meio difícil de explicar para quem não sabe como funciona um torneio de Counter-Strike. É o assim, formato da transmissão, né, basicamente. o que o público vê. Porque os jogadores estão vendo tela. cada um. O jogador tá vendo a sua própria tela, são 5 contra 5. Só que a transmissão para o público que tá lá na arena, na Barra da Tijuca, ela meio que engloba várias informações a mais que os jogadores não estão vendo, né? No caso, existe uma coisa chamada raio-x, né? Que você consegue ver tudo para conseguir entender melhor onde cada jogador está posicionado, certo? Além do mapa completo. E aí, pelo que eu entendi na polêmica, o pessoal da organização do torneio tirou o raio-x do telão em que as pessoas estavam assistindo por achar que o público brasileiro estava cantando as jogadas para os jogadores brasileiros, né? Gritando e falando, não vai ali, não vai ali. Sendo que eles estavam cantando em português, coisas que talvez intraduzíveis e que fossem pouco compreendidas pelo pessoal da organização do torneio. E aí quem foi que levantou essa bola foi o Gaules, né, que durante a transmissão dele, porque ele tá transmitindo essas partidas pelo canal dele na Twitch, ele começou a reclamar que achava um absurdo esse tipo de coisa acontecer, porque
os gringos não estavam entendendo o que a torcida brasileira estava gritando. Entendi bem, é isso? Arrasou! Gente, Pablo perfeito. É isso. Mostra o vídeo então aí, e vai Mostra. explicando então. Mostra, galera. Vou mostrar ele puto aí. Pega aquela parte do peço desculpa. Cadê? Pessoal na Genesse Arena, né, na Barra da Tijuca, minimapa aí, ó. por falta de estrutura da SL, por falta de entender a nossa língua. Então eu peço aí, né, que a educação também aconteça aí no chat também. Vamos mostrar para eles, né, que é uma situação aí dura. A gente aparentemente é o único lugar do mundo que vai ter a maior transmissão do planeta e eles por falta de estrutura não conseguem jogar uma transmissão para a internet e uma para a arena, né? Se eles acham que tudo que a gente está falando aqui é cal, eles deviam aprender a falar português, né? Cal, no caso, né, Bah, é isso, Cal a chamada, plateia, tipo, isso, a plateia Peço explicando. desculpa, a maior Isso, transmissão é do tipo, mundo de da Counter-Strike. cal é quando você vai lá e fala o que precisa ser feito. Então, pra gente é sempre mais difícil, por mais que eles Dando façam dica, essa né, festa, basicamente. eles não vão entender nunca o que é ser brasileiro. Olha, Efusivo. E agora, eu sempre. gosto alguém disso. aí da É, produção assim, pra- normalmente eu tenho várias críticas, né, em relação ao posicionamento político e tudo mais dessa galera que a gente tá conversando. Só que isso daí, Pablo, ó, é elite, tá? Como eu já diria Casimiro. Gostei, porque eu acho que o que acontece? Realmente, a torcida brasileira, ela às vezes dá cal mesmo, tá? Não vou passar pano pra quem não pode receber pano. Mas também acho complicado, né? A maior transmissão do mundo não pode ter minimapa e X-Ray, sendo que todas as outras têm, né? Então, tipo assim. Enfim, ao mesmo tempo que ele pode falar e abar desse jeito, eu fico assim, menina, assim, uau, porque, né? A FanFest do Major é pelo Gal, a equipe de transmissão é pelo Gal, tipo assim, é o famoso culhões, né? Porque a gente sabe como a indústria funciona, né, Pablo? É uma canetadinha, a pessoa tá fora. Olha lá, 7 horas. E a gente. Bom, vou falar só aqui, ó, finalizar aqui com a cereja do bolo. O que acontece? O mês de outubro deste ano, pro Gaules, foi o seguinte: ele só foi o streamer mais assistido do mundo durante o período, tá? Teve 15,5 milhões de horas assistidas. Tá bom pra vocês? Bom, pois é. Que loucura. Ele superou um monte de gente grandíssima, assim, sério, muita gente grande. Os dados, né, foram do Stream Charts nessa terça-feira, super confiáveis, tá? Um dos mais do mercado. E é isso, né? Foi a transmissão do RMR das Américas, o Intel Extreme Masters Major Hill 2022. Então, tá bombando, vai continuar bombando mesmo, assim, porque o que acontece? O Intel Extreme Masters Hill Major 2022, ele vai até o dia 13 de novembro. Então, tipo assim, só nesses primeiros dias do Mundial de CSGO no Brasil, o canal dele ficou próximo de 400 mil espectadores simultâneos. É isso. Que moral. É. Lembrando que o Major continua nos próximos dias, a fase eliminatória, que o pessoal chama de Legends, né? Para quem não entende, mas para quem é do futebol, agora começam as oitavas de final. São 16 times, sendo que apenas playoffs, a gente chama de playoffs os playoffs, né? Quem perder volta para casa e no caso apenas um time brasileiro continua na disputa, a Fúria, e esses jogos dessa fase Legends começam no dia 5, mais conhecido como sábado, e vão até o dia 8, e daí passam 8 e 4 até chegar na grande final no dia 13 de novembro. E aí, uma semana depois, temos Copa do Mundo de futebol dessa vez. E é isso, aqui a gente tá ansioso por isso também. Desculpa aí. É isso aí, gente. Buenas, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui, gente bonita. Lembrar que não deixem de seguir a gente, tá? Tem bastante gente no TikTok, bastante... Então, tá na hora de vocês virem pra cá, seguir a gente no Twitter e Instagram, Terra Byton, tudo junto. Twitch e TikTok, Terra Game On, tudo junto também. E o terra.com.br/GameOn. Fechado, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Na semana que vem a gente vai ter programa normalmente, porque não temos jogo do Brasil, acabei de ver aqui.
E é isso. Quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui ao vivaço, a vivo e a cores, para falar para vocês sobre as novidades dos games, esportes eletrônicos e entretenimento, né, Pablito? Falou tudo e falou bonito, Bárbara, é isso. Queremos agradecer também a presença da Érica Caramelo, que esteve aqui para falar um pouco da iniciativa Lula Play, que é o plano de governo para os games a partir do ano que vem. E então, para quem perdeu a conversa e quer assistir tudo, você vai no Terra Game On, que é o terra.com.br/Game On, e vai na aba de vídeos que vai estar lá em breve, a partir de amanhã provavelmente, a íntegra deste nosso papo. E é isso, Bá. Semana que vem tem muito mais. A gente não para por aqui. É isso, gente. Muito obrigada para vocês. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. Valeu! Valeu! Até mais!